Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Anidi e esse é o Enfermagem Clássica. Na videoaula de hoje nós estaremos estudando a diferença de alguns conceitos epidemiológicos. Então já me segue lá no Instagram, alexandra.ani.g, e vamos para o que interessa. No, I'm not a writer. Okay. Veja bem, meu querido, incidência e prevalência são medidas quantitativas que nos permitem avaliar o perfil epidemiológico de determinada população, enquanto que a prevalência se refere ao número total de casos de uma doença em um determinado período, isto é, a prevalência ela vai medir a proporção da população que já tem a doença. E como que se calcula isso? A taxa de prevalência, ela é calculada usando o número de indivíduos que já são afetados em determinado momento, dividido pelo número total de pessoas. Por outro lado, temos a incidência, que ela vai medir a taxa de manifestação de novos casos da doença, ou seja, vai mensurar o surgimento da doença. E como que se calcula? A taxa de incidência é o número de novos casos de uma determinada doença, e a gente divide pelo número de pessoas em risco. População-alvo em risco. Uma coisa é certa, a vigilância epidemiológica ela estuda essas medidas, mas para que ela possa fazer uso de tais estatísticas, ela vai precisar estar ligada a uma rede de comunicação, e isso envolve diversos setores sociais, isto é, a nível hospitalar, universidades, escolas, saneamento básico em diferentes regiões, rurais, urbanas, jurídico e social, vigilância sanitária, todos eles ligados, fornecendo dados para que a vigilância epidemiológica possa, de forma integrada, realizar o seu rastreamento, coleta de dados, armazenamento, mensuração, fornecendo sim estatísticas precisas. Resumindo, a vigilância epidemiológica ela vai estudar a saúde das populações. Para isso, ela se liga a uma rede de comunicação para fornecimento desses dados, tá bom? Acerca da saúde das populações. Vamos agora conhecer a diferença entre alguns conceitos epidemiológicos que servem como o quê? Como base para as ações epidemiológicas em saúde. E o primeiro deles é o surto. Pois é, geralmente ele acontece quando há um aumento inesperado de uma determinada doença em uma localidade específica. Como exemplo, a gente tem a dengue. Você já ouviu falar em surto de dengue aí na região onde você mora? Pois é, quando você ouvir a palavrinha surto, fica esperto. Por exemplo, no bairro Angola aqui surgiu um surto de dengue. Opa, vamos usar repelente, vamos tirar água parada, vamos cuidar. Então, recapitulando, o surto ele está relacionado a casos de doenças em comunidades pequenas, bairros, vielas. Ficou claro, pessoal? E o próximo conceito aqui é a epidemia. Pessoal, veja bem, a epidemia é quando existe uma ocorrência de um surto em diversas regiões. Por exemplo, aqui no município de Betim, vários bairros estão com surto de dengue. Em Belo Horizonte também, que é um município vizinho aqui, vários bairros também de Belo Horizonte com surtos de dengue. Para ficar mais esclarecido, olha só, em julho deste ano, 20 cidades haviam decretado epidemia de dengue. Deu para correlacionar? Pois é. Um outro exemplo, olha só. Epidemia, por exemplo, a nível municipal. São várias cidades que estão em surto de dengue ou outra doença. Epidemia estadual. São vários estados com surtos de determinada doença. Resumindo, na epidemia vão acontecer surtos em diferentes regiões. Isso vai predominar em diferentes regiões, seja em municípios, estados, ok, pessoal? E o nosso terceiro conceito é a pandemia. Olha só, em uma escala de gravidade, a pandemia é um dos piores cenários, tá? Ou seja, é um surto a nível mundial. São vários países em surto de uma determinada doença e isso se espalha a nível mundial, em diversas regiões do planeta. Como exemplo, a gente tem a gripe suína, pessoal, que antes era conhecida como uma epidemia, a nível estadual, e foi se espalhando a nível mundial. E isso de acordo com o Ministério da Saúde.
O nosso quarto conceito aqui é a endemia. Olha só, a endemia não está relacionada a uma medida quantitativa, tá? Ela, por sua vez, é uma doença que se manifesta com frequência e somente em uma determinada região específica. Como exemplo, a gente tem a febre amarela, né? Que, por sua vez, é considerada uma doença endêmica específica da região norte do Brasil. Vamos agora testar o seu conhecimento para a gente finalizar. Olha só essa perguntinha aqui, ó. Vamos ver se você consegue diferenciar o que é o que. O mapa mostra a área de ocorrência da malária no mundo. Considerando sua distribuição na América do Sul, a malária pode ser classificada como: letra A, uma endemia, pois se concentra em uma área geográfica restrita desse continente. Letra B, uma peste, já que ocorre nas regiões mais quentes do continente. Letra C, uma epidemia, já que ocorre na maior parte do continente. Lembrando que a gente está falando da América do Sul, tá? Olha só. Letra D, um surto, pois apresenta ocorrência em áreas pequenas. Letra E, uma pandemia, pois ocorre em todo o continente. Toda essa área aqui que tá pintadinha de laranjinha, ali a gente tem a ocorrência da malária, tá? Olha só, qual é a tua resposta? Analisa aí o mapinha. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido aí a diferença entre cada conceito epidemiológico. Tem alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários. E se você respondeu a letra A, parabéns, você acertou. Toda semana a gente tem vídeos novos sobre a nossa boa e clássica enfermagem. Que Deus te abençoe, te dê a paz e obrigado pela sua atenção.